Você acha que o conflito surge e se extingue por si só? Você acha que o time já é maior, a galera lá já tem consciência do conflito e eles mesmos que se resolvam? Ou então, dentre eles mesmos, vai aparecer um bombeiro para apagar o fogo? Acha que, como as coisas tendem ao conflito, ele é inevitável, deixa que ele surja e se resolva por si só? Então, chega junto aí, vamos ver o prejuízo de se pensar dessa forma. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu ensino gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times. Aqui Rômulo Frota falando e hoje nós vamos abordar não só a questão do conflito, mas os papéis que se assumem, que a gente assume dentro dos conflitos. Mas antes, esse é um tema, queria ressaltar que esse é um tema realmente bem profundo, bem complexo. A intenção aqui não é realmente trazer um decoreba, eu não quero que você decore os termos, as situações que eu vou trazer aqui. A minha intenção, na verdade, é que você entenda, compreenda, para que você, na vida, com o seu time, e você vai ver que fora do time também, nas relações, sejam elas com quem for, você vai perceber que você pode se posicionar em um desses papéis e vai monitorar também para não permanecer nesses papéis e não entrar nesse triângulo que eu vou te trazer aqui hoje. Mas antes, quero te pedir para você compartilhar essa live logo agora, imediatamente, com o seu time, para que eles entendam também, para que eles percebam isso. Pode ser que eles estejam nessa situação. Essa é uma situação muito típica, conflito é muito típico. Se você já me acompanha há algum tempo, você já sabe que eu defendo, que eu entendo e defendo que as relações tendem ao conflito, todas as relações tendem ao conflito, e para isso a gente precisa investir uma certa energia para que esses conflitos não surjam, porque se a gente deixar sem o investimento de determinados comportamentos, de determinados procedimentos, o conflito vai se instaurar. Para mim isso é muito tranquilo, isso é muito certo de acontecer, eu defendo, eu entendo e defendo isso realmente, mas não é o fim do mundo, porque a gente investindo a energia de forma correta para isso, não precisa nem ser muita energia, basta que a gente tenha ali alguns recursos, a energia pode ser a mínima possível, depois fica no automático. Tem gente que vive muito pacífico porque já implementa isso já de forma, às vezes, até intuitiva. E pacífico que eu quero dizer não é que não vá surgir nenhum conflito de vez em quando, não é isso. Se as relações tendem a um conflito, obviamente que em algum momento vai haver, porque vai ter um momento que a gente não vai estar legal, ou eu, ou você, ou as pessoas do seu time, enfim. Mas esse é um tema realmente muito importante. Eu quero que você venha já com a mente aberta, compartilha logo aí com o seu time, compartilha com outras pessoas que você pode ter observado que estão no conflito, e é importante para o time e para você, gestor ou gestora, que você perceba isso, porque isso compromete demais a produtividade do time, demais. E olha só, não só a produtividade do time, como obviamente compromete a saúde das pessoas que tanto estão no conflito e as pessoas que observam. E é muito difícil, dependendo do aspecto que você tá fora desse conflito. Eu vou te dizer aqui agora, daqui a pouco, porque é complicado estar fora desse conflito. Mas mesmo se você tiver em um terceiro plano, verificando esse conflito de longe, não é saudável também para você. E essa energia, o resultado disso, o estresse disso, acaba tendo dimensões maiores. Então, o grande lance é realmente você perceber isso, compartilhe aí com o time, porque eles podem estar em conflito, é muito comum. E inclusive tem gestores que não têm essa habilidade de estar ali monitorando o conflito. Eu sei porque eu já fui um gestor que já passei por situações em que na época eu achava que os conflitos deveriam se resolver por si só, os envolvidos no conflito deveriam resolver por si só o conflito, e obviamente eu estava enganado, e isso me trouxe prejuízos grandes, não só na produtividade, mas também na parte psicológica também, porque eu fiquei estressado durante algum tempo vendo aquele conflito. Depois que o conflito se instaurou, dependendo do conflito, depois que ele se instaura, você não vai ter como resolver mais, aliás, até vai, mas não vai ter mais como resolver estando aqueles dois profissionais ou aquelas duas profissionais
no mesmo ambiente. Alguém vai ter que sair, é verdade. Então, imagina se forem dois profissionais de alta performance que entraram em conflito e você não participou daquilo, você não monitorou, não tomou nenhuma iniciativa e o conflito se estabeleceu, você deixou tomar uma proporção grande e não teve como resolver de uma forma em que os dois profissionais de alta performance, nesse exemplo último que eu dei, que os dois profissionais permanecessem no mesmo ambiente. Então você teve que perder um dos dois profissionais de alta performance porque foi necessário, porque senão você iria prejudicar o restante do time, iria prejudicar a saúde do time e a sua saúde também. E, obviamente, a saúde do time impacta na produtividade do time. Isso é óbvio. Infelizmente, muitos gestores ainda não têm essa percepção, ainda não têm a ciência disso, ou então não acreditam que a saúde do time está diretamente ligada com a produtividade. É incrível realmente saber que tem gestores que pensam assim, e obviamente eles não pensam por maldade, é que eles não têm o esclarecimento para isso. Às vezes tem o esclarecimento, mas é um sistema de crença que precisa ser desmontado, às vezes é um sistema de crenças que cria uma muralha de percepção, e para isso precisa às vezes desconstruir esse sistema de crença, desconstruir não no sentido de extinguir, mas de readaptar esse sistema de crença, deixando ali o que é funcional, o que vai ser acelerado, pegar as crenças que são limitantes e transformá-las em crenças aceleradoras. É isso que eu quero te passar. Então, incrível que pareça, ainda existem muitos gestores dessa forma, mas se for o caso, se você for um desse, a partir de hoje vai ficar menos desafiador para você. E se você tiver algum amigo ou amiga que está nesse sistema ainda engessado, não por culpa deles, como eu disse, então aproveita e compartilha com eles, que o conteúdo de hoje é um conteúdo que eu particularmente acho muito interessante, porque ele, depois que a gente estuda o comportamento, fica muito fácil de a gente ver. Então, não é decoreba. O que eu vou te trazer é realmente para você monitorar o time. Eu não vou trazer aqui especificamente o que é que você deve fazer para solucionar. Fulano de tal entrou com conflito com outro fulano de tal. E Rômulo, o que é que eu devo fazer? Eu vou trazer aqui algo mais profundo, porque vai te dar a base para que você, nesse momento, tenha articulação mental aí para desenvolver o que é que você vai, como é que você vai descascar esse abacaxi, tá bom? E também formas preventivas, vai servir também de prevenção para que você também consiga não ser enquadrado nesse círculo, não é círculo, eu vou já trazer o roteiro, mas é porque é surpresinha, nesse círculo, nessa bolha do conflito, porque você pode realmente ser muito bem colocado nessa bolha do conflito, dependendo do seu comportamento, você mesmo pode estar se inserindo nessa bolha do conflito, ou então você pode ser trazido por determinadas pessoas para dentro dessa bolha e assumir ali um desses papéis que eu vou te trazer agora, tá? Então, você não deve ignorar isso, não deve ignorar a relevância desse tema, a relevância de perceber esse roteiro que eu vou te trazer, porque isso vai te ajudar bastante. Eu vou te trazer aqui alguns exemplos do que acontece quando a gente não monitora isso e também um roteiro para que a gente possa monitorar. Então, o conflito, como eu já disse que eu defendo, entendo e defendo que as relações realmente tendem ao conflito e a gente precisa investir uma energia para isso, para a manutenção dessas relações, para que essas relações, mesmo que haja determinados conflitos, a gente possa conviver de forma funcional, de forma produtiva. E isso é bem fácil de a gente ver quando a gente estuda o comportamento, fica muito previsível de a gente verificar a formação desses comportamentos, mas eu quero só que você perceba também, não é para decorar, ressalto novamente, mas é interessante que você perceba que previsibilidade, pelo menos eu defendo assim, e eu sugiro que você também siga esse roteiro de diferenciar previsibilidade de certeza, tá? Previsibilidade de certeza. Não tem aquela
previsibilidade determinística, é aquele conceito que diz, não, isso aqui é previsível, é 100% previsível de acontecer. Sugiro que você não adote esse posicionamento, que você adote para sua própria segurança, adaptabilidade e também produtividade, para que você seja mais funcional nos seus projetos de produtividade, que você adote a previsibilidade probabilística. Que é isso? Você tem uma probabilidade alta de acontecer determinado lance lá. Mas não é certeza que necessariamente aquilo ocorra. Então, quando a gente estuda o comportamento, como eu te disse, as coisas ficam bem previsíveis. A probabilidade é muito alta de ocorrer determinada situação, mas isso não quer dizer que com certeza vá ocorrer aquilo. Então é bom deixar isso em mente. Então eu vou trazer aqui dois aspectos que eu considero importantes e eu costumo intitulá-los da seguinte forma. Um aspecto funcional, uma dimensão funcional, que você pode chamar aí de típico, um aspecto normal, e outro que eu vou chamar de disfuncional, que aí você pode chamar, é algo anormal. Eu não gosto dessa palavra normal e anormal, desse conceito de normalidade e anormalidade. Eu prefiro funcional e disfuncional. Então, no aspecto funcional, eu trago um exemplo aqui muito clássico dessa relação de conflito, dessa ideia que eu entendo, aceito, entendo e defendo, que as relações tendem ao conflito, que é obviamente na família. Imagina uma família que não tem conflitos de vez em quando. E conflitos, não estou dizendo que a galera vai se pegar e vai se bater, vai se odiar. Não, mas olha só as crianças. Crianças pequenas, eles estão em conflito o tempo todo, ou então quase o tempo todo, ou dependendo da idade. Aqui é assim, aqui as crianças têm momentos que, olha, parece siameses, sabe? Vivem assim, é um amor enorme, e em determinado momento estão ali se estressando, brigando, mas ali 10 minutos depois já estão se abraçando, e é incrível. Então, e a gente sabe que o amor de um pelo outro, aqui no caso do Rafael e da Luna, é um amor incrível, eles realmente se amam, e um defende o outro, às vezes, quando a gente vai falar alguma coisa, corrigir alguma coisa, um defende o outro. Então, essa relação ela é de muito amor entre os dois, mas não está isento do conflito. Então, esse exemplo eu acho um exemplo muito fácil de a gente entender, muito visual, e você pode até estar imaginando, poxa, mas um exemplo com crianças, por que não traz um exemplo de adultos? Eu vou já trazer um exemplo de adultos, mas é que, com relação às crianças, olha, eu lembro no meu primeiro contato com as leituras do Donald Winnicott, um psicanalista muito voltado para essa área da psicanálise infantil, eu achei fascinante. A cada página que eu lia, eu conseguia visualizar as relações de pessoas que eu já havia observado, algumas determinadas características, e eu ficava fascinado com aquilo. Eu disse, poxa vida, como realmente muitos adultos trazem um comportamento infantilizado, que eu quero dizer parece que não deixam aquele comportamento infantil, aquela psicologia infantil daquela infância, não deixam lá guardado. A pessoa vai amadurecendo, mas vai trazendo aquele comportamento infantil até a fase adulta. E isso para mim ficou muito claro depois que eu li o Donald Winnicott. Então, realmente, determinados adultos têm um comportamento que é bem infantilizado. E claro que alguns conseguem mascarar isso de uma forma que não fique tão visível, mas depois que a gente realmente estuda a questão dos comportamentos, enfim, quando a gente estuda essa parte comportamental, para quem estuda, fica muito visível essas relações, essas características. Então, estou falando isso porque para você ver como é importante a gente observar, estudar esse comportamento de uma forma ampla. Mas esse exemplo das crianças, espero que fique bem claro de que realmente as relações tendem a um conflito. E também quando os pais estão ali também no meio da situação, obviamente que há conflitos entre os parceiros vez por outra. Qual é o casal que não tem em determinados momentos divergências, bate-boca ali, tem algum conflito? Conflito de ideias, conflito de posicionamento, não é confronto, mas é conflito. E a gente sabe que, na verdade, em alguns casos tem até confronto. Mas ali depois,
consegue, quando é uma coisa funcional, conseguem ali restabelecer o mecanismo familiar e seguem em frente. Então, eu vou começar com esse aspecto funcional, que é o seguinte. Eu falei uma bolha, mas na verdade é um triângulo. O triângulo que eu vou trazer de forma funcional é o triângulo onde em uma ponta a gente coloca o herói, em outra ponta a gente coloca o vilão e em outro triângulo a gente coloca a vítima. Então eu vou trazer um exemplo prático aqui de como é que funciona na família, por exemplo, com as crianças, para você visualizar melhor. E não ignore esse exemplo, não acho que é um exemplo tolo, não. Preste muito bem atenção nisso, porque isso vai fazer parte de um tipo de programação na sua mente para facilitar a compreensão dos aspectos mais complexos na relação entre adultos, tá? Então, por exemplo, olha que exemplo simples de entender, eu espero que seja para você. Quando, por exemplo, um dos parceiros, um dos pais diz para um filho, olha, e na melhor das intenções, o filho está fazendo alguma coisa ali que não é interessante, por exemplo, comendo muitos doces, bala, sei lá, chocolate, em excesso, e um dos dois chega e diz, olha, tá bom, você não pode mais, não é interessante. Enfim, com as explicações que até isso exige técnica, mas com as explicações da forma correta, você explica para o filho ou para a filha que não dá para comer aquele chocolate, e você age no intuito de realmente já suspender aquele consumo daquele chocolate, daquelas balas naquele momento. E, obviamente, ele ou ela, dependendo de como tiver ali no gás ali para comer aquilo, na intenção de comer aquilo, pode ficar chateado ou chateada, pode achar muito ruim, pode contestar, pode até, dependendo de como foi a disciplina, a educação do filho ou da filha, pode teimar e pode insistir. E você diz não e pronto, e suspende aquilo. Já que você tentou de uma forma e não deu certo, você já suspende, não vai comer e pronto. Por isso, mas parou aquela suspensão, suspendeu aquele procedimento. E chega a mãe ou o pai, né? Chega um outro parceiro e diz, o que foi que houve? E aí o filho ou a filha, não, eu tô querendo comer aqui, tal, a mamãe ou o papai não deixou, disse que eu não posso, mas olhe, por favor, eu preciso não sei o que, faz tempo que eu não como. E um dos parceiros diz, não, mas olhe, veja bem, realmente faz tempo que a pessoa não come e pode deixar ele ou ela comer mais alguns minutos aí, que vai dar certo, e depois a gente pensa em uma forma de ele ou ela não consumir mais tanto assim. Então, observa que nesse cenário, pode ser que você tenha visto de forma superficial, mas nesse cenário houve o seguinte. A criança, naquela situação, ela se colocou numa situação de vítima, ela elegeu era um vilão que era aquele que naquele momento, e vilão no bom sentido, claro que não é um bandido, mas o simbolismo, você precisa se tocar, se ligar aí do simbolismo. Ela criou um vilão que foi aquele que chegou lá para disciplinar, para educar naquele sentido de não consumir o chocolate, e o outro parceiro chegou na posição de herói. A criança o colocou na posição de herói. Quando aconteceu isso, o papai ou a mamãe chegou e eu expliquei que eu estava precisando, pedi por favor, e ele ou ela deixou. Então, naquele momento, aconteceu a figura do herói foi colocada naquela pessoa que permitiu que a criança fizesse aquele ato que antes tinha sido barrado por alguém que estava com a intenção de proteger a saúde daquela criança. Então, o que acontece se isso for de forma reiterada é o seguinte: o que tenta disciplinar vai ser considerado como, por mais que goste, mas vai ser considerado como chato. Faz sentido para você? Vai ser considerado como chato ou como a chata. E aquele que permite vai ser considerado como o legal. A legal, ou a mãe legal, ou o pai legal. Então, aí houve um triângulo em que assumiram determinados papéis. A criança se colocou na posição de vítima, o pai ou a mãe que barrou foi colocada na posição de vilão,
E o outro foi colocado, o outro ou a outra que permitiu, foi colocado na posição de herói. E isso daí, se for de forma continuada, vai gerar o que eu chamo de disfuncional, que é um exemplo que eu não vou trazer agora, porque agora eu vou trazer para o exemplo das relações profissionais, tá? Então se liga nesse exemplo das relações profissionais, eu já vi vários episódios assim, inclusive nas últimas semanas eu observei uma situação onde realmente o gestor, para mim ficou muito visível que o gestor e colaborador entrou nesse triângulo, só que ele não observou, ele ou ela, o gestor ou a gestora não observou que falta ainda um dos papéis do triângulo que essa pessoa não tinha observado, e depois eu passei o panorama da figura que poderia surgir. Então vamos lá. Imagina o teu time em que você, seja por que motivo for, você não tem ainda uma boa relação com o time, pode estar faltando alguma coisa, ou inteligência emocional, ou técnicas simples de abordagem, de delegação de atividade, de feedback, enfim. As razões são as mais variadas e acontece que quando todas essas variáveis surgem na mesma situação, na mesma pessoa, aí é pior ainda, obviamente. Mas, então, independente do motivo, você não tem ali uma relação boa com algum membro do time. E, somado a isso, esse membro do time está com uma produtividade muito ruim, e não só em quantidade, mas em qualidade também. Está relapso, está relapsa, está deixando muito a desejar, as tarefas não são feitas com qualidade, nem tem quantidade, nem tem qualidade, e o gestor já fica pensando, olha, poxa vida, como é que eu vou chegar para aquela pessoa e vou pedir de novo para fazer isso daqui? Ou então alguém chega e diz, olha, o líder precisa passar essa atividade para o membro do time tal. E aí você, líder, já imagina, poxa vida, vou ter que ir lá, sério mesmo, você quer que eu vá lá? Não me peça para ir descascar esse abacaxi, mas aí vai ter que ir. Aí você pode estar imaginando, poxa vida, mas por que não afasta aquela pessoa? Por que essa pessoa faz parte do time? Olha, tem situações em que dá para afastar, obviamente. Eu estou falando aqui em algumas que realmente não dão para afastar, e você, gestor, pode estar... Para você é mais fácil visualizar isso, para quem não é, pode dizer, não, é só afastar. E tem situações em que, obviamente, tira, não tá desse jeito aí, tira. Mas algumas situações em que não pode, e por vários motivos que eu não vou abordar aqui, porque vai fugir do tema, não é o tema de hoje os motivos pelos quais o gestor não afasta o membro do time. O motivo da live não é esse. Então, voltando, imagina que esse membro do time está ali desse jeito, muito capenga, muito deficiente, e você está pensando em uma forma de ver como é que afasta mesmo. Olha, eu não quero, vou demitir. Então eu vou trazer aqui um determinado aspecto. Que, nesse momento, pode ser que por uma inabilidade sua, você tenha sido colocado, ou você mesmo se colocou, sem saber, nesse triângulo em que você está sendo o vilão. Você está sendo o vilão porque você não está sabendo delegar, não está sabendo dar feedback, e age, às vezes, de uma forma que não está com o terreno sedimentado ali. Você não preparou o terreno para que a pessoa conseguisse observar o que é que está deficiente nela. Porque, obviamente a gente precisa passar isso para o time. O que é que está faltando? Por que é que você está assim? O que é que precisa ser melhorado? O que é que está bom e precisa ser aperfeiçoado? O que é interessante aperfeiçoar? Time, você está sobrecarregado? O que é que você considera que a gente pode fazer aqui, uma redistribuição de atividades, por exemplo, para que o time se sobrecarregue mais? Precisa fazer isso, porque senão você não vai conseguir essa sinergia, essa boa relação, e você vai pedir e a pessoa está ali já trabalhando desmotivado ou já está estressado, e você não sabe por quê, e nem a pessoa sabe por quê, que você não sabe o porquê, porque você deveria saber.
Então, tem essa relação e você se colocou na posição de vilão, ou a pessoa lhe colocou na posição de vilão e ela é a vítima. O que é que ocorre? Falta uma terceira pessoa nesse triângulo que eu te disse, que é o vilão, o herói e vítima, nesse triângulo aqui que eu vou chamar de funcional. Essa outra pessoa, que falta esse outro papel, melhor dizendo, é o papel do herói. Nesse momento, esse membro do time que está no papel de vítima, ele vai chamar um outro membro do time, vai desabafar com esse outro membro do time, vai demonstrar por que ele ou ela está chateado. E se fizer sentido realmente, se você não tiver agido da forma que deveria agir, com os recursos que você deveria implementar, vai ficar fácil dos outros verem, depois de um apontar, vai ficar fácil dos demais verem, realmente esse líder realmente não está sendo líder, poderia fazer isso, realmente vacilou nesse sentido, e tal. Então, começa que aquele que foi colocado na situação do herói, porque foi chamado pela vítima para ajudar, aquele herói, ele vai dar razão à vítima, ele vai alimentar a posição, vai alimentar o papel da vítima. Essa vítima, ela vai ganhar mais força, porque ela vai conseguir ver também, vai conseguir fazer com que outros membros do time também entrem na posição de herói. E assim, esses papéis, eles oscilam, tá? A gente, nessas relações, nesse cenário, vamos dizer assim, nesse teatro das relações, teatro no sentido de que a gente desempenha esses papéis, não é fingimento, mas de que a gente desempenha esses papéis, nesse teatro a gente oscila entre esses papéis. Uma hora a gente está de vítima, outra hora a gente está de vilão. Por exemplo, a pessoa que sempre se faz de vítima, que aqui eu vou até fugir um pouquinho para já ir para o disfuncional, que eu considero, mas a pessoa que sempre se faz de vítima, na verdade, se a gente for observar bem, ela está sendo vilã na história, porque ela se faz de vítima para obter recursos, faz as pessoas se desgastarem para ajudar. Então, na verdade, ela está sendo, sem que as pessoas percebam, ela está sendo o vilão ou a vilã da história. Faz sentido? Então, vamos lá. Então, nesses papéis que eles se oscilam, eles se modificam, nesse caso, a vítima conclamou ali outros heróis, outros membros do time, chamou os heróis para perto dele. Ele vai conseguir fazer com que o gestor fique cada vez mais frágil, porque o time agora observa o que antes não observava e que faz todo sentido, porque ele não estava utilizando dos recursos necessários e aquela vítima que já estava chateada com aquilo chamou um herói, o herói contou para outros membros do time, foram mais heróis, e naquele momento, para o time, na verdade, sem que essa vítima perceba, aquele colaborador, aquela ou aquele colaborador, sem que perceba, se tornou o vilão do time, porque gerou ali o vilão no sentido com relação ao gestor. Virou o vilão do gestor porque o time ali percebeu que, na verdade, aquele gestor estava realmente deficiente, a gestora estava sendo deficiente e considera que ele foi realmente o vilão para aquela vítima, que foi aquele primeiro colaborador ou aquela primeira colaboradora. Só que, na verdade, agora esse gestor, que é visto agora como vilão, ele vai ser, na verdade, de uma forma olhando em terceiro plano, ele vai ser a vítima dessa situação. Então, observa como é importante você realmente utilizar dos recursos que você precisa para a manutenção disso, porque você pode fazer realmente com que isso prejudique brutalmente a produtividade. Por quê? Você não vai ter, como é que eu posso dizer, psicologicamente, vamos dizer moralmente, você não vai ter moralmente legitimidade para estar liderando aquele pessoal, aquele time. E eu entendo que você pode até estar pensando, não, mas isso é um absurdo, eu tenho legitimidade porque eu estou no cargo, eu sou o diretor, eu sou o gerente, eu sou e tal. Eu sei que isso é muito prático de a gente trazer essa justificativa, trazer esse argumento. Mas olha, esse argumento, ele é muito frágil, Não sei se você já passou por isso, eu espero que não passe. Mas se você tem esse argumento e não tem os recursos,
olha, é melhor você correr logo atrás desses recursos, recursos de aperfeiçoamento, para que você não se confie nesse argumento que você disse, que é muito frágil. Acontece, olha, são vários casos de gestor que não tem mais, vou usar uma palavra aqui, uma expressão bem popular, não tem mais moral com o time. O fato é esse, não tem mais moral com o time já olha e já diz, olha, aquele lá já chegou hoje e já disse isso, aquilo. Ah, tu viu que foi a última do fulano de tal, daquela pessoa. Ah, aquela pessoa chegou e disse isso de novo. Aí o outro diz, o resto do time diz, de novo, meu Deus, não se emenda. Então, observa que podem estar falando isso, o teu time pode estar falando isso de você. Por quê? Em razão do que você faz ou do que você deixa de fazer. Então, observa a relevância de você estar utilizando dos recursos necessários para que você não seja colocado nesse triângulo. E você pode até estar perguntando agora, nesse momento, pensando e querendo perguntar, oxe, mas é só eu dispensar, é só eu demitir. Eu demito o profissional e ponto final. Está resolvido. E aí, o que é que você acha? Está resolvido? Está resolvida a situação? Não, não está. Pelo seguinte motivo, um motivo que passa despercebido de muita gente. Aquele profissional que fazia parte do time, dependendo de quanto tempo ele estava lá, ele tem amizade com os demais que ficaram. Então, ele de fora, ou ela de fora, vai continuar na posição de vítima e alimentando o papel dos heróis que ficaram lá contra o vilão que é você, se você não tiver esses recursos. Então, nesse cenário, eu particularmente considero que é pior. Eu considero que é pior. Por que, Rômulo, que você considera que é pior? Eu considero que é pior porque aquela variável que estava no time, que estava sendo um mecanismo que estava te prejudicando, porque é uma vítima que está criando heróis ali contra você, ele, quando estava no seu time, estava sob o seu olhar, você tinha a oportunidade de talvez reverter aquela situação, utilizando os recursos, se aperfeiçoando, implementando as técnicas que eu estou te trazendo, você poderia chegar a um padrão de reverter completamente aquilo. Reverter completamente. É possível? Claro que é. Eu já passei por isso. Eu já contei a minha história aqui há umas 2 décadas aproximadamente. Era desse jeito, eu não tinha esses recursos e ficava nesse triângulo e depois de um tempo, implementando esses recursos, implementando esses conhecimentos que estão aí para a gente utilizar deles, a gente não nasce sabendo de tudo. Você precisa entender isso e também não se culpar, porque você não implementou porque não sabia. Agora, se você sabe que é possível e não implementa, aí já é responsabilidade sua, você está agindo conscientemente para manutenção, para a criação desses conflitos. Então, no meu caso, depois de implementar tudo isso, realmente mudou a situação. Eu tinha colaboradores que realmente, em razão da minha falta de técnica, da minha falta de habilidade e também das crenças que eu tinha, obviamente, que faziam com que eu tivesse esse conflito, não tivesse boas relações com o time, depois que eu reprogramei isso com conhecimentos fáceis de serem aplicados, quando eu reprogramei, poxa, eu resgatei realmente aquelas relações que eu não tinha. Na verdade, eu nem resgatei porque elas nunca tiveram, foram sempre defeituosas, mas a partir de um determinado momento eu ressignifiquei, eu transformei aquele relacionamento que a gente tinha em um relacionamento sustentável e com isso teve produtividade, teve bem-estar, porque a gente agia em conjunto. A gente não agia como uma partida de tênis, a gente agia como uma partida de frescobol, onde o intuito é acertar a bola na raquete do outro e não fazer com que o outro não acerte a bola. Faz sentido para você? Então, quando a gente implementa isso, dá certo. E por isso que eu estou te dizendo que você precisa realmente monitorar esse aspecto. E aí você pode dizer, não, mas aí o que é que eu vou fazer? Eu não deixo de demitir, deixo lá no meu time? Aí depende da situação. Pode ser que também seja um profissional que você já teve várias oportunidades de dar feedback, porque nessa situação eu trouxe a situação funcional. Mas na situação disfuncional, que aqui eu acho muito interessante uma teoria chamada o triângulo do drama, de um
de um psicoterapeuta chamado Karpman. Então, o triângulo do drama, o triângulo de Karpman, eu considero isso de forma disfuncional porque as pessoas têm determinadas características que as fazem levar, as fazem assumir o papel. E o papel é muito parecido, o nome é praticamente o mesmo. É ali o salvador, é o perseguidor e o perseguido, ou a vítima. Então é praticamente a mesma coisa, mas há ali um aspecto que eu considero disfuncional, porque nesse segundo exemplo eu visualizo como aquela pessoa que ela é vítima, constantemente vítima, embora haja também uma mudança de papel aí, mas é uma vítima que faz com que as pessoas sempre estejam ali alimentando esse vitimismo dessa pessoa. Precisa realmente ali já de um acompanhamento, de uma coisa mais terapêutica mesmo, digamos assim. Existe o papel do perseguidor, que aí às vezes é a pessoa que realmente fica em um papel de estar sempre perseguindo, sempre assediando, sempre querendo o perfeccionismo, sempre querendo que a pessoa assuma uma característica que não é daquela pessoa. É bem parecido com o assédio nos dias atuais. Então, o perseguidor, ele pode muito bem realmente já ter essa característica, e embora, como eu te disse, ele pode variar nos papéis, mas ele assume como se fosse essa de forma predominante. E o salvador é aquele que está sempre ali disposto a ajudar, mesmo que as pessoas não queiram, mesmo que as pessoas não precisem, não chamem. Esse salvador, ele está ali disposto a ajudar, ele se manifesta para ajudar. Então, nessa teoria do Karpman, ele defende que esse salvador, ele na verdade não está ali porque ele quer ajudar a vítima. Ele está ali porque ele vê no outro uma forma de fugir da sua própria situação de necessidade de socorro. O que eu quero dizer isso? A pessoa não resolve os próprios problemas e vai tentar resolver o dos outros para que, tipo, aquele problema dessa pessoa, do salvador, fique desfocado. Ele não consegue, ele focando no problema do outro, ele deixa aquilo dele de lado e não causa mais tanta dor. Faz sentido? E ainda tem, nesse conceito do Karpman, ele defende também que essa pessoa faz isso, esse salvador também faz isso para que ganhe os méritos do herói. Que as pessoas o valorizem ou a valorizem como herói, como aquele que está ali pronto para ajudar. Então ele está ali de forma egóica, querendo as medalhas também. Além de tirar o foco do problema dele para aliviar o problema dele focando na questão do outro, ele está ali de forma egóica, porque está pensando na satisfação, nos elogios e tal. E também ainda tem uma resultante negativa, que eu considero, que é a vítima. Esse salvador, ele alimenta o papel da vítima. Ele faz com que aquela vítima fique sempre dependente. Então, veja bem que nesse caso disfuncional, que é esse exemplo que peguei o gancho agora, nesse caso disfuncional, que eu considero disfuncional, essa vítima, esse colaborador, essa colaboradora, você já teve feedback com ele. Suponhamos que você está fazendo o roteiro todo direitinho. Lembra do lance lá que eu te falei que previsibilidade não é sinônimo de certeza? Então, quando a gente implementa os recursos corretos de liderança, que a gente implementa e faz o nosso time ficar engajado, ter alta produtividade, isso de forma sustentável, não só no curto prazo, mas médio e longo prazo, quando a gente faz todo o roteiro direitinho, implementa as técnicas que são eficientes, não aquelas que são fantasiosas, que parecem um bolo confeitado, mas um bolo confeitado de isopor, que você não corta com a faca, é só de enfeite, aqueles bolos confeitados, tem um nomezinho aí que eu esqueci agora, mas tem uns bolos que as pessoas compram de enfeite, que ele não é de verdade, bolos gigantes, às vezes até para botar numa mesa, e ele não corta. Então fica como essas técnicas, às vezes tem umas que são como um bolo confeitado que não é de verdade, que não dá para você cortar e comer. Não dá para se aproveitar daquele bolo, não dá para utilizar aquele bolo. Mas quando são técnicas que são eficientes, e para ser eficiente não precisa ser muito enfeitado, muito complicado, basta utilizar as que realmente têm efetividade. Então, suponhamos que você implementou isso, tudo direitinho, a previsibilidade é de que você tenha sucesso nessa jornada, que você consiga que o time se engaje, você também se engaje, que o time produza bem,
Você, obviamente, faz parte do time também, vai produzir bem, de forma sustentável, mas previsibilidade não é certeza. Então pode ser que você tenha no time alguém com esse papel disfuncional, claro que sim. Hoje em dia, o que é funcional e disfuncional hoje em dia? Isso é tão subjetivo também, eu estou trazendo aqui de forma didática. A gente está vendo um contexto mundial de situações bem excêntricas, vamos dizer assim. Então, suponhamos que você já fez o roteiro direitinho, chamou para várias reuniões de feedback, mas aquele colaborador, aquela colaboradora assume esse papel do triângulo de Karpman, que, ressalto, eu considero disfuncional, assume esse papel, mesmo você já tendo feito todo o roteiro, e se vitimiza ali e lhe coloca na posição de herói, de vilão eterno, e conclama o resto do time para ser herói, tá baldeando o coreto ali, tá sendo um agente desagregador do time. E olha que isso para acontecer é muito fácil. Mesmo você fazendo o roteiro certinho, isso é fácil de acontecer porque aquela pessoa ela está disfuncional. Ela não percebe que ela tem uma característica que precisa ser tratada. Estou falando uma linguagem aqui mais prática, que precisa ser tratada. Então essa pessoa, obviamente, não faz sentido você ter no seu time. E aí você pode até estar perguntando, mas Rômulo, você falou que se um membro que está desse jeito, no vitimismo, contaminando o time, você disse que era pior, você acredita que é pior ele estar longe, porque perto você está monitorando? Sim, eu falei, mas no roteiro funcional, que eu considero funcional. Nesse aspecto disfuncional, o prejuízo menor, eu considero, defendo e lhe oriento que você perceba que o prejuízo menor, nesse sentido, quando é disfuncional, o prejuízo menor é esse profissional está fora. Porque ele dentro do time, se for uma questão disfuncional, você não vai ter como influenciar, porque você não é terapeuta, e eu recomendo que você não assuma esse papel de terapeuta, você líder, você gestor ou gestora, não assuma papel de terapeuta, porque não é o seu papel, vai acontecer uma transferência equivocada aí de papéis, não faça isso, tá? Então, quando é uma coisa disfuncional e você já fez o roteiro,